Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 157. Entre a verdade do universo e a prestação que vai vencer. Se não conta com a sorte, conta de novo. As coisas acontecem de uma hora pra outra, mesmo que demore a vida inteira pra acontecer. Bom, nesse episódio eu tive a honra de receber aqui o Lucas Seara, um dos idealizadores do OSC Legal, ou OSC Legal. Se você ainda não conhece o trabalho do OSC Legal, tá vacilando, porque eles disponibilizam muito conteúdo relevante, importante para apoiar o campo, não só de formalização, mas de fortalecimento das OSCs de um modo geral. Obviamente a gente falou sobre isso, né? Claro. E o Lucas é baiano, né? Mora atualmente na região metropolitana de Salvador, é advogado, mestre em desenvolvimento social pela Federal da Bahia, consultor, além de vários outros chapéus, entre eles o OSC Legal. É muito interessante a visão que ele trouxe aqui, né, do Estatuto da OSC não ser apenas um documento proforme, de cartório, mas também um instrumento de gestão. Bem pouco trivial essa visão, não é mesmo? Falamos também do MIROSC, né, o marco regulatório das OSCs. Quantas anda, afinal, o MIROSC? Nesse tempo de mudanças de gestões aí anteriores de governos e tal, como é que está o processo de interiorização do MIROSC, Brasil adentro, nos estados e municípios? Ele traçou um panorama bem interessante aqui sobre isso. E o título do episódio é Entre a Verdade do Universo e a Prestação que vai vencer, é um trecho da música do Raul Seixas, Raulzito, que é a música de 1976, Eu Também Vou Reclamar. O Lucas, ao longo do papo, traz essa aspas aqui que eu achei bem legal. Utilizei ela como título do episódio. Bom, se você gosta do nosso conteúdo aqui do Impacto na Encruzilhada, considere apoiar esse projeto. Junte-se a um grupo de pessoas iluminadas que já estão conosco, dando uma força aí nessa iniciativa. Na descrição aí do episódio você encontra o link do Apoia-se e lá você pode apoiar como couber no seu bolso. Tem forma, dá para fazer Pix no valor que você quiser, tem as categorias de apoio lá, fica à vontade, qualquer contribuição será super bem-vinda. Aproveito para agradecer às pessoas que já estão conosco apoiando esse barco aqui, esse trabalho, vocês são demais, muito obrigado. E agradecer também ao Lucas, né, por mais um papo incrível. E fique ligado aí na descrição do episódio, tem os links das redes sociais do OSC Legal. Eles produzem muitas lives, muitos conteúdos. Tem muita coisa no mundo digital aí que vale a pena se aprofundar mais para quem gosta desse assunto. Então é isso. Valeu demais, Lucas. E sem mais delongas, partiu pro papo. As coisas acontecem de uma hora pra outra, mesmo que demore a vida inteira pra acontecer. Ponto sinal parado, pé na porta de casa, a mensagem que nunca chegou, o desvio, dilúvio, o contrato, a falta de fé, a falta de tato. Salve, Lucas, seja bem-vindo, obrigado por você ter topado vir aqui conversar com a gente. Pra gente começar, se apresenta, quem que é o Lucas? Conta um pouquinho da tua trajetória, seja bem-vindo. Bom, obrigado, Fábio, é uma honra estar por aqui. Bem, eu sou o Lucas Seara, eu sou advogado, né, sou consultor, fiz um mestrado em Desenvolvimento e Gestão Social aí na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. Atualmente estou conselheiro do Conselho Nacional de Fomento, Colaboração e Cooperação, né, do CONFOC, ligado à Secretaria-Geral da Presidência da República. Sou presidente do Conselho de Ética do Esporte Clube Vitória e coordenador do grupo de trabalho sobre captação de recursos de direito na ABCR, né, na Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Então, estou aí já há 20 anos, né? Estou fazendo agora em julho 20 anos que estou dentro de organização da sociedade civil. Passei por uma entidade, assim, meio que para passar 6 meses, estudar para um concurso e fazer outra coisa, e já estou há 20 anos, né? Então, não consegui mais sair desse ramo, a advocacia engajada, o direito utilizado pela mobilização social, né? Sou entusiasta da mobilização social, das organizações sem fins lucrativos, enfim. Então, fui ficando e estou aí há 20 anos nessa história.
Sem dúvida é viciante, né? A gente que está no setor aí vai se engajando em várias frentes, que legal, vários chapéus aqui. E um dos chapéus que você não mencionou, eu queria que você falasse é sobre como é que surgiu a ideia de criar o OSC Legal, se ela está formalizada. Conta um pouquinho mais dessa iniciativa que é tão bacana. Ah, sim, claro. Terminou que eu a gente ia falar um pouco do Oscar Legal, eu terminei não falando logo de início. Mas é isso, o Oscar Legal, na verdade, começa como um sonho, se torna um projeto e termina se tornando um instituto. Veja você. Então, ele começa com um sonho meu, né, pessoal, desse advogado, né, de poder levar o conhecimento especializado em terceiro setor às milhares de organizações do Brasil. Então, essa caminhada já minha dentro de organização orgânica, dentro das organizações, né, dentro das entidades. Depois eu passei pelo governo, Estado da Bahia, Ministério da Saúde, e sempre nessa interface, né, com os projetos socioculturais, enfim, e sempre vendo a dificuldade das organizações em lidar com a burocracia, lidar com o conteúdo jurídico, lidar com a linguagem hermética do direito, enfim. Então, eu já tinha também passado pelo mestrado estudando as formas como os movimentos do HIV/AIDS se apropriaram dos direitos, né, dos instrumentos jurídicos, enfim, para garantia de direitos e tal. Então, eu já lidava com essa discussão, né, da apropriação do direito, enfim, e da relação com a sociedade civil, instrumentalizar também a relação com a sociedade civil já há bastante tempo, e tinha um sonho de que isso pudesse chegar às organizações do Brasil. Então, a partir daí, eu estava em São Paulo e assumi uma entidade do campo do HIV/AIDS, e esse sonho se torna um projeto chamado Oscar Legal. Na época, esse projeto ficou incubado na ECOS, né, que era a entidade que eu estava ligado na época, a ONG AIDS, né, trabalha com direitos humanos, saúde, enfim. Esse projeto me proporcionou rodar pelo país inteiro, dialogando com as organizações, né? Fiz mais de 21 estados, né? Presencialmente, mais de 500 organizações, muita gente bacana participou das atividades, muitas atividades por todo o Brasil, organizações pequenas, grandes, enfim, e eu falando sobre essa legislação, né? Que é um ambiente jurídico de atuação das organizações, a partir de 2016, enfim, ali o Miroski chegando, né, toda a discussão do marco regulatório. Então, eu fui falar sobre essa legislação, né, o artista vai onde o povo está. Então, eu saí por aí andando pelo Brasil nesse projeto. A boa repercussão, né, e o grande alcance do projeto levou que ele tomasse até uma certa autonomia. Então, a partir daí, ele se torna um instituto, né? Ele se descola da ECOS, que estava incubando ali na época, e aí a chegada, obviamente, tem que registrar aqui a chegada de Tiano Correia, que é o nosso diretor de tecnologia da informação, que trabalha toda a parte de comunicação e de tecnologia com a gente, Priscila Figueiredo, que vem da administração, então vem trazendo também toda a parte do planejamento, enfim. Então, um apoio também, né, que a gente vem tendo Camila Chagas, Candice Araújo, Nailton Casumbar, outras figuras importantes, né, do setor, sendo entusiastas do trabalho e da nossa proposta. Então, ele se torna um instituto. Então, hoje nós temos uma entidade, né, Oscar Legal Instituto, voltada a contribuir, né, com as organizações da sociedade civil, associações, fundações, cooperativas sociais, entidades religiosas, na oferta de soluções, né, do fortalecimento da sua gestão, e também para o que a gente está chamando de empoderamento jurídico, né? Enfim, que é essa capacidade, então, de lidar com toda a burocracia. Enfim, a gente está num processo de planejamento também, né? E queria só aproveitar para citar a nossa missão, né? Que é contribuir para o empoderamento e fortalecimento das OSCs, né? Das entidades sem fins lucrativos, por meio de abordagens inovadoras em gestão, direito e tecnologia, impulsionando sua sustentabilidade e impacto social. É a nossa visão, né, que a gente tem. Estou bem empolgado, porque a gente também está no nosso planejamento no auge, aqui finalizando o nosso planejamento. Então, nossa visão é de ser referência nacional na promoção do empoderamento e fortalecimento das organizações, reconhecido pela qualidade das intervenções implementadas no impulsionamento do setor social no Brasil. Então, sonhando alto, né, a partir daquele sonho ali, a gente se estruturando, né? Então, a gente tem feito
atividades formativas, né, como eu disse, em todos os estados do país. Nós alcançamos todos os estados do país, 21 estados presencialmente, os demais nós fizemos atividades virtuais, né, por conta da pandemia. Então, eu desconheço outra iniciativa voltada a essa legislação específica que tem alcançado tantos estados. Então, a gente tem um site, né, que a gente disponibiliza modelo de ata, estatuto, termo de voluntariado, instrumentos, ferramentas, né, para a gestão das organizações, especialmente preocupado nas pequenas organizações. Banco de dados de legislação, então tem toda a legislação federal, a legislação e a regulamentação do marco regulatório, né, do MIROSC, em 21 estados, 756 municípios, né? A gente tem feito esse levantamento, está lá tudo no nosso site. Nós promovemos 103 lives, até terça, fizemos a 103ª, 18 debates, enfim, bate-papos, sorteando o livro Caneca, 45 textos inéditos lançados. Então, temos feito cursos, programas. Fizemos um programa que estava no nosso YouTube e chegou a ser veiculado na TV Quirimurê, que é uma TV ligada aos movimentos sociais aqui na Bahia, chamava Terceiro Setor Revista. Eu lancei um livro, né, sobre essa caminhada que eu fiz pelo país inteiro, chama 27 Histórias de uma Caminhada com as Organizações da Sociedade Civil no Brasil. Lancei o Cordel do Miroski, né, falando sobre o marco regulatório linguagem de cordel. E aí a gente tem também as nossas redes sociais, estamos em várias redes sociais produzindo conteúdo, e a gente faz uma média de 700 postagens por ano entre os conteúdos nossos e de parceiros e de nomes do setor, de veículos do setor, enfim, tudo que interessa ao setor, que a gente entende, né, faz aquela curadoria e disponibiliza, inclusive o conteúdo também que você disponibiliza, o seu podcast, a gente tem vez por outra, a gente também movimenta lá nas nossas redes. É um trabalho grande, você vê aí que são números expressivos, né, que a gente tem tentado manter justamente no sentido de nutrir as organizações da sociedade civil do país com muita informação e com muito conteúdo. Vou me ater aos fatos, o amor nunca falhou. Vou me ater aos fatos. Norte, vento, vela, barco, porto, a mão amiga e beijada, os atalhos do repouso. Se não conta com a sorte, conta de novo. É um belo trabalho, uma capilaridade absurda e vocês produzem muito conteúdo, vocês estão muito ativos nas redes sociais. Vai ficar os links todos na descrição para quem está ouvindo. E uma das frentes que vocês defendem, Lucas, eu queria te ouvir sobre isso, que é o caminho da formalização num tempo em que a gente tem múltiplas formas de vida nesse tal ecossistema de impacto social, como eu brinco. E aí minha pergunta é, por que vocês defendem a formalização e em que casos a formalização não seria um bom caminho? Veja, Fábio, essa é uma pergunta interessante que, na verdade, ela começa com a outra indagação, né? E a gente faz sempre essa pergunta para as entidades, né? Aonde a entidade quer chegar, né? E daí você confere a ela, ou você orienta ela com a maior ou menor institucionalidade. Então, na verdade, a gente insiste com a formalização com quem quer se formalizar. Inclusive, essa opção de formalizar ou não formalizar, a gente entende que tem que ser dada à pessoa, tem que ser dada de forma clara. O problema é que as pessoas, né, as pequenas organizações, as lideranças, né, na verdade, as grandes lideranças das pequenas organizações, né, é assim que a gente tem chamado, elas têm muito pouco acesso à informação. Então, mesmo para elas optarem ter ou não ter uma organização, é preciso ter clareza do que significa isso. E o que a gente tem feito é justamente movimentar essa discussão, né, de que você faça ou não faça de forma consciente, bem informado das responsabilidades e das questões todas que envolvem a formalização. Então, para aqueles que decidem por isso, a gente tem aí uma orientação, tem um instrumento, uma ferramenta, né, tem modelo de ata, de estatuto, como a gente disse, e tem os textos, enfim. Você tem os bônus, né? Enfim, para essa formalização, então, a abertura de uma conta bancária, captação de recursos, né? Formalização de parceria, seja ela pública ou privada, você precisa ter um CNPJ. Então, isso aí não tem para onde correr. Agora, tem o ônus disso, você tem que ter uma estrutura de iniciativa mínima, custos operacionais, né? Cartório, contabilidade, as taxas todas, os custos de manutenção, né? Água, o endereço, o telefone, internet, energia elétrica. Então, é importante que as organizações saibam disso, né? Especialmente as pequenas organizações. Eu queria ilustrar isso com um exemplo, né? Que é um grupo de capoeira com quem eu tenho uma relação muito próxima,
eles faziam um batizado, né, uma festa de capoeira muito importante, e o mestre sempre tinha que botar o dinheiro dele. Por mais que os alunos cooperassem, etc., sempre ele tinha que gastar o dinheiro dele. E um dia ele me procurou, alguns anos atrás, e disse, olha, eu não quero ganhar dinheiro com isso, mas eu quero que a entidade se pague, né, que o evento se pague, etc., e a gente não deixe de faltar nada para as pessoas, e um conforto para os nossos alunos, para os visitantes, para os professores que vêm de fora, para as pessoas que vêm assistir, para os mestres antigos que vêm dar as palestras, precisa receber cachê, precisa ser levado em casa, trazido, enfim, não pode deixar ele pegar ônibus, né, mandar um vale transporte para o cara, tem que, né, enfim, dar um mínimo de suporte, né, para isso. E isso tem custo e a gente precisa de um CNPJ e tal. E foi isso que nós fizemos hoje. Isso foi em 2007. Hoje, nós estamos em 2024 e ele fez recentemente um festival internacional de capoeira totalmente bancado, né, no CNPJ, ou seja, através de projeto, através de leis de incentivo, enfim, de formas diversas que você tem de captar recursos e mobilizar uma entidade que hoje é um grupo de capoeira, mas é um grupo de sócio, né, sócio-esportivo, né, de projetos sócio-desportivos e culturais, enfim. Então, é isso que a gente está falando, né? Se você trata de um grupo de capoeira, por exemplo, se é um mestre, um grupo de capoeira ali que está fazendo aquela pequena, que vai ter só um pequeno grupo que não quer captar recurso, que só dá aula ali na comunidade mesmo, tem poucos alunos, etc., e não pretende assar outros voos, então fique assim mesmo, né? Não precisa realmente se formalizar. Agora, uma outra entidade que tem interesse de captar, de se relacionar, de abrir conta em banco, etc., para enfrentar toda essa burocracia, então é para esses também que a gente quer falar, né? A gente quer falar com todos eles, né? E trazer para o circuito dessa profissionalização, do entendimento de toda a dificuldade, mas também das possibilidades, né, que o campo social também abre, né, as portas que abre para essas entidades. E sem dúvida. E esse relato que você trouxe, né, do grupo de capoeira, acho que ele é uma realidade muito, muito presente Brasil adentro, de pessoas que põem do bolso, enfim, essa mistura do pessoal com o institucional. Legal você trazer isso. E a formalização, ela deságua também em temas como estatuto, relação com associados. Isso também é muito presente no trabalho da OSC Legal. Por que essa ênfase? Cara, eu vou lhe dizer, o estatuto, né, das associações é um tema que eu tenho é muito caro para mim, particularmente. E do ponto de vista institucional, né, pro OSC Legal, ele é parte da nossa metodologia, entende? É parte daquilo que a gente se propõe a fazer. O Estatuto das Associações, eu costumo dizer que ele é a ferramenta mais importante, ele é o documento mais importante da sua entidade, e é muito subvalorizada, né? As pessoas geralmente tratam como aquele documento que se apresenta no cartório. E aí você joga numa gaveta qualquer e ninguém nem conhece, não se sabe, não viu, tal, e não se dão conta da importância disso. Né? O Estatuto de uma Associação ele é uma regra interna, né? Ele é regra, então ele é lei, ele é norma, então não pode simplesmente ser jogado numa gaveta. Né? Ele vale, aquela regra vale para as pessoas, vincula aquelas pessoas que estão ali dentro. Então ele é regra, tem um caráter normativo, né? Portanto, ele é um documento constitutivo, sim, ele é aquele que você apresenta no cartório e que você precisa ter para constituir a sua entidade, está lá no artigo 54 do Código Civil, mas ele também é uma ferramenta de gestão, né? Porque ele já traz ali os valores da instituição, ele já traz ali para onde a instituição, mais ou menos para onde a instituição quer ir. Claro, ele não é um planejamento, né, estratégico e tal, mas ele já é uma ferramenta de gestão, ele já traz alguns valores. Quem pode entrar, quem não pode entrar, que tipo de comportamento a pessoa, se tiver, ela vai ser excluída. Então, ele traz uma série de questões que são muito importantes, né? Se tem maior ou menor concentração de poder. Tudo isso você lê, você consegue ler, bate o olho no estatuto, você consegue entender a instituição. Ela traduz o que é a instituição. Então, ela não pode ser subvalorizada, né? Ela precisa ser colocada na mesa desta forma. Então, a gente, né, no OSC Legal, a gente tem isso como uma coisa muito importante. Faz parte da nossa metodologia, né? O estatuto, ele oportuniza a revisão de toda a gestão da entidade. Então, quando a gente produz o material, a gente produz a discussão, a gente produz a orientação, a gente vai dar um curso, a gente diz isso para as entidades, a partir do seu estatuto, da leitura do seu estatuto, reveja toda a gestão dessa entidade. Claro, quando você está falando de pequenas organizações, né? Elas não têm condições, às vezes, de fazer um planejamento estratégico mais apurado, um consultor externo que possa conduzir isso com um olhar diferenciado, enfim. Mas
mesmo para essas pequenas organizações que não têm esse recurso, o próprio estatuto ele te dá essa oportunidade, e é isso que a gente tem oferecido ou desenvolvido, né, metodologia e formas de fazer isso, especialmente pensando nas pequenas entidades. Por outro lado, você falou também dessa relação, né, com os associados, com as associadas das entidades. A gente tem isso também como uma coisa super importante, porque, veja, uma associação, né, e a gente aqui tem um recorte mesmo das associações, uma associação ela é composta por pessoas. Né? O seu conceito e a sua natureza jurídica é uma reunião de pessoas. É isso. Então, essas pessoas elas se reúnem onde? Na Assembleia Geral, né? E elas têm ali, formam o que chama de quadro associativo, que muita gente chama de quadro social. Né? Aqui a gente está falando de sociedade, de empresa, está falando de associação. Né? Então, é quadro associativo. Né? O que designa uma associação é associativo. Então, nós temos aqui um quadro associativo. Como é que as entidades têm cuidado desse quadro associativo? E o que eu tenho visto, no geral, é cuidar muito mal, ou não cuidar, ou cuidar muito mal. Então, o que a gente tem feito é colocar para as entidades, provocar as entidades, no sentido de que prestem atenção no quadro associativo. Ele é super importante, é a partir daí que se conta o quórum, né, das decisões na Assembleia Geral. Né, o quadro associativo ele diz muita coisa, e é esse quórum, é essa Assembleia Geral que toma as decisões principais dentro de uma entidade, porque é um órgão soberano da entidade, né, a Assembleia Geral. Então, é importante, né, cuidar disso, saber as categorias que você tem dentro. Então, é associado afetivo, fundador, seja lá como você chama. Você não pode confundir esses associados com outras coisas. Então, por exemplo, tenho visto confundir associado com voluntário, funcionário com associado, beneficiário com associado. Cada categoria dessa é uma categoria. Se você confunde uma coisa com a outra, você pode estar tendo problema com o seu quadro associativo, entende? Então, é importante a gente falar também da gestão desse quadro associativo, e isso a gente entende que é muito importante, né? Quando eu brinco, quando alguém me liga né, o consultor Lucas, não próximo, mas o consultor Lucas e diz: eu quero que você me mande aí um estatuto e eu te vou pagar. Eu não faço isso, eu não venho papel, né? Eu acompanho a entidade no raciocínio que ela vai trazer na arquitetura institucional dela para desenhar o estatuto, e também eu vou avaliar o quadro associativo dela. Eu não vou fazer, entende? Não vou fazer o trabalho pela metade. Sim. Porque se qualquer coisa lá adiante ela tiver um problema e aparecer um associado que há 30 anos atrás não aparece, mas um dia ele aparece requisitando alguma coisa, eu não fiz o trabalho correto. Se eu não dei a barreira jurídica, se eu não dei a solução jurídica para aquela entidade, eu não fiz o trabalho correto, então eu não faço. Então, eu leio, pego todas as atas, leio tudo, faço o quadro associativo inteiro, desenho tudo isso. A entidade me diz que quer tirar a gente, quer colocar a gente vai entender essa questão do quadro associativo e tentar dar uma solução jurídica a mais razoável possível, a mais cabível possível e pertinente para a realidade de cada associação. Então é isso, essa é a essência, né, do que a gente tem feito com relação a estatuto, ao quadro associativo e os cuidados que a gente tem oferecido e incutido, né, digamos assim, promovido, né, nas organizações. As coisas acontecem de uma hora para outra, mesmo que demore a vida inteira para acontecer. Bastante claro, didático, né? Acho que, e para quem está buscando modelo de estatuto, o OSC Legal tem, é só entrar no site. E a minha pergunta é justamente essa: vocês oferecem, disponibilizam uma porrada de conhecimento, conteúdo, que é super bacana. Afinal, como é que o Instituto OSC Legal se mantém? E a galera que está hoje, você e outras pessoas que estão aí no time, vocês têm outros trabalhos, enfim, como é que vocês lidam com isso? Bom, a primeira pergunta, vou começar pela última, na verdade. Sim, a gente tem trabalhos, somos consultores, né, todos nós, então cada um tem sua carreira também, e entrelaça, né, com a atuação no Instituto, né? E como o Instituto se mantém? Então, se mantém como qualquer outra entidade, né? Na verdade, a gente trilha, como uma associação, como um instituto, a gente trilha os mesmos caminhos de sustentabilidade, ou de discussão de sustentabilidade que qualquer outra entidade. Isso faz com que também a gente enfrente as dificuldades e possa falar com as entidades também
sentindo na pele, né, o que a dificuldade de captação, de manutenção de entidade, de pagar as contas mesmo, né? Raul Seixas já dizia que a gente fica dividido entre as verdades do universo e as prestações que vão vencer, né? Então é mais ou menos isso que as entidades fazem. Tem um coração enorme, mas tem as prestações que vão vencer, a água, a luz, a internet, que precisam ser pagas. Então a gente precisa dar um jeito nisso, precisa pensar nisso. Nós também fazemos isso. Veja, a gente, quando estávamos em fase de projeto, ainda incubado na Ecos, né, no momento anterior, a gente teve apoios e projetos apoiados pela Unesco, pelo Ministério da Saúde, Plataforma Mirosca, Fundação FEAC. Então, a gente tivemos alguns parceiros, né, na caminhada, e com o Instituto, né, com a transição do Instituto, veio a pandemia, também embolou aí um pouquinho, atrasou um pouquinho aqui e ali, a gente teve e tem ainda um apoio pequeno, mas considerável, muito importante, interessante, pequeno no valor, digamos assim, mas muito importante no sentido político, institucional, que é do ICNL, né, International Center for Non-Profit for All, que tem sido um parceiro incrível, né? A gente tem feito uma pesquisa juntos e tem tido esse apoio no nosso site, enfim. E agora, né, a gente está finalizando, finalmente, assim, uma felicidade grande, o nosso planejamento, né? Estamos aí conversando por novas parcerias, já dialogando com parceiros abertos também, a parceiros que queiram, de repente, que acreditem na proposta do OSC Legal, na nossa missão, nos nossos valores, como falei aqui, e que queiram se juntar a nós nessa caminhada, queiram estar juntos, caminhar juntos, né? Com certeza a gente está aberto, né? Como toda e qualquer organização, a gente acredita na mobilização e na articulação, nas redes, para que a gente possa fazer, de fato, impacto social e transformação social nesse país. Então, estamos abertos aí às parcerias. Como sempre, né? Sempre aberto ao diálogo, à construção de novas relações, sem dúvida. E Lucas, bom, vivemos um tempo pesado da pandemia, ao mesmo tempo batemos recorde de mobilização de recursos, depois isso arrefeceu. A minha pergunta é, passada a pandemia, na tua avaliação, o que mudou no campo das OSCs? Olha, Fábio, essa é uma pergunta absurdamente complexa, né? Porque mudaram tantas coisas no mundo, né? Eu acho que na sociabilidade, né, das pessoas, que seria difícil eu apontar. Mas eu queria recortar um ponto que eu tenho sentido muito, né, no cotidiano do assessoramento e da retaguarda jurídica para as organizações, né? Hoje, a gente tem atingido uma média de 30, 35 mil contatos diretos, né, em tudo que a gente mobiliza nas redes sociais, e as nossas redes estão abertas também, então as pessoas mobilizam a gente, demandam, fazem perguntas, etc. Então, a gente tem sentido muito nessa relação direta com as organizações uma questão que é a maior, de fato, utilização dos meios eletrônicos, né, para as reuniões, as assembleias, a realização das assembleias virtuais, ela deixa de ser uma coisa utópica, né, talvez possa, né, hoje é realidade, né, as pessoas sabem que podem, os cartórios têm se movimentado para aceitar, para entender como é, então essa absorção, né, do virtual, do digital, acelerou muito, e a gente tem sentido isso no cotidiano das organizações, das assinaturas eletrônicas também. Então, tanto as organizações já estão utilizando, quanto estão buscando muito esses temas. A gente recebe muitas consultas e ligações e mensagens, enfim, sobre esses temas, assim, demais. Os nossos textos também, os mais requisitados, são aqueles que tratam justamente das assembleias virtuais, das assembleias vencidas, das assembleias virtuais e da gratuidade nos cartórios. Então, você veja que as pessoas querem se regularizar, né? Estão buscando muita informação sobre a regularização da sua entidade, então isso é muito importante de se ver. Então, acho que eu destacaria esse ponto, né? Num tema tão complexo, eu destacaria essa questão. Ponto sinal parado, pé na porta de casa, a mensagem que nunca chegou, o desvio, dilúvio, o contrato, a falta de fé, a falta de tato. Vou me atirar aos fatos, o amor nunca falhou. E, cara, no início, quando estava apresentando, nossa, que legal, você mencionou o Mirosc, né, o marco regulatório das organizações da sociedade civil. A minha pergunta é, quantas anda a implementação do Mirosc Brasil adentro
E passado o tempo, desde a criação do Miroski, o que poderia ter sido feito diferente? Olha, difícil dizer o que teria sido feito, mas vamos lá. Primeiro dizer que sim, a gente tem no nosso site um banco de dados de legislação, né? É o maior banco de dados de legislação de regulamentação do Miroski no Brasil. Esse banco de dados, esse acompanhamento mais direto, ele era feito pela Secretaria-Geral da Presidência da República à época de implementação do Miroski mesmo, né? Pelo Participa BR e tal. Depois essa agenda foi abandonada, como nós sabemos, né? A presidente caiu, enfim, teve todo o processo do impeachment, e essa agenda foi abandonada. Então, o Oscar Legal Instituto bancou essa pesquisa e esse banco de dados, né? E hoje a gente tem o maior banco de dados lá no nosso site, gratuitamente, para qualquer pessoa que quiser acessar e verificar. Então, são mais de 800 legislações, bem mais. Aqui, eu não sei precisar nem quantas, porque são bem mais de 800. Agora, eu vou te dar alguns números do que tem lá. Primeiro que tem a legislação federal, e essa que eu não tenho certeza agora de quantas são, mas são bastante. São 21 estados, 20 estados mais o Distrito Federal, com um regulamento específico do marco regulatório. Então, você tem, por exemplo, o Distrito Federal, lá no nosso site, tem um regulamento mesmo do marco regulatório. Tem instruções normativas de 2 secretarias, Cultura e Assistência Social, que tem regulamentação própria também, né, para os projetos de cada competência. Então, só para o Distrito Federal você tem um regulamento mais duas instruções. Então, por isso que a conta aumenta um pouco. E temos também, em âmbito municipal, 756 municípios com regulamento do marco regulatório específicos, né? Então, por aí você já tira 21 mais 756, mais o federal e tal. Então, a gente ultrapassa 800 aí fácil. Tá certo? Tudo isso, de novo, está lá no nosso site, www.osclegal ou osclegal.org. Tá certo? Disponível gratuitamente. Bom, falar um pouco desse cenário, né? A gente falou aí do dado quantitativo, né? 756, 21 e tal. Mas eu queria também chamar a atenção para 2 coisas para a gente falar do qualitativo. Primeiro é a própria retomada da agenda Miroski, né? Comecei falando que houve um impeachment, que houve um abandono dessa agenda. Essa agenda agora, né, no governo atual, tem sido retomada. Então, dois marcos importantes, né, dessa retomada são a própria revisão do decreto regulamentador federal, o 8726. Então, uma consulta pública extensa e muito bacana, muito bem feita, resultou na revisão do decreto federal, um avanço, né? Claro, sempre a gente tem um ponto ou outro que você quer ver avançar mais, mas ele sim avançou bastante. E a implementação do CONFOCO, né? Do Conselho Nacional de Fomento, Colaboração e Cooperação, do qual o Oscar Legal, né? Eu sou titular, conselheiro titular, a gente faz parte, com muito orgulho, né? Fazer parte da história desse país, né? Neste importante espaço, né? De articulação e de discussão da política de parceria do governo federal. Bom, e por que eu chamei a atenção para o federal? Primeiro porque o decreto federal, óbvio, ele regulamenta as parcerias das entidades com o governo federal, mas ele também serve de modelo, né, para os regulamentos subnacionais. Então, estados e municípios praticamente copiam o regulamento federal. Essa é a média. Então, entrando no dado qualitativo aqui, a gente tem uma média que é os estados, municípios, etc., copiando o regulamento federal. Então, se for só isso, tá bom, porque, então agora é o seguinte, como o regulamento federal melhorou muito, vocês continuem copiando, então revejam os seus decretos e melhorem ele, né, refletindo aquilo que o governo federal fez também. Então, né, já seguem copiando e tal. Agora, tem alguns lugares, né, que você pode elogiar, porque fizeram o dever de casa, ou seja, pegaram o decreto federal e fizeram uma mediação, uma tradução para a sua realidade. Então, uma prefeitura pequena não tem a mesma estrutura do governo federal. Né? Ela precisa ajustar aqueles procedimentos, os prazos, as competências, as atribuições para a sua realidade. Né? Então, tem que fazer o dever de casa. Né? Tem que ajustar. E algumas prefeituras fizeram isso, alguns estados também. Digno de nota. Né? A média, como eu disse, é copiar. Tem um grupo que é admirável, né, e recomendável, porque fez isso e tem que ser reconhecido. E tem também aqueles lugares que era melhor
melhor nem ter o decreto, porque só fez piorar. Tem decreto que piora a situação, que é ruim, porque ele, além de trazer os controles inerentes a essa mudança, né, que a lei de parcerias trouxe, que o Miroski trouxe, foco nos resultados, etc., né, que é um avanço nessa relação, ele pega as coisas do antigo convênio, né, os controles do antigo convênio, e soma. Então termina que é um negócio horroroso. Fora aqueles que eu nem classifico como Miroski, regulamento do Miroski. Né? Eu tenho alguns decretos desses que eu não coloco lá no meu site como regulamento do Miroski, porque eles tentam misturar, tentam fazer, não, vamos regulamentar todo tipo de parceria. Aí mistura convênio, OS, OCIP, contrato, Miroski e isso, esse ciclo. Mistura tudo isso, tentando fazer a regulamentação só. Olha, você racionalizar as parcerias, né, o regime de parcerias é importante. Agora, você sair cortando cabeça, pé e dedo de qualquer jeito, não dá, entende? Porque você está cobrando coisa de convênio para quem é OCIP, está cobrando coisa de OCIP para quem é OSC, você está misturando as coisas. Essa é a experiência que eu tenho visto de quem tenta fazer um regulamento só. Gente, a lei ela diz que OS é OS, OCIP é OCIP, OSC é OSC e tal. Eu entendo, né, Lucas, que devia ser uma coisa só, devia ter extinto o título de OCIP, devia ter extinto o título de OS, fazer tudo por um caminho só, que seria do marco regulatório da Lei de Parcerias, Lei 3.019. Não foi feito, então o gestor público, e quem quer que seja, tem que respeitar onde é que cabe o contrato de gestão de OS, onde é que cabe termo de parceria de OCIP, onde é que cabe convênio, porque ainda é remanescente para alguns casos na saúde e tal, né, para oferta de vaga, etc. E onde cabe o marco regulatório, onde cabe a lei de parceria. Cada caso é um caso, cada qual no seu cada qual. Né? Então é importante isso. Então nós temos aí, né, esse é o estado da arte, digamos assim. Quando você pergunta o que poderia ter sido feito, eu acho que assim, o que deveria ter sido feito era manter, né, a política, manter o aprimoramento da relação e não abandonar a agenda. Então, quando se abandonou uma agenda que era muito maior, a única coisa que estava ali que tinha avançado era a lei de parcerias. E daí por isso que as pessoas confundem muito, chamam a lei de parceria com o Miroski como sendo a lei de parcerias, e não é, né? O Miroski é uma agenda muito maior, cujo único pedaço que sobrou daquele abandono foi a lei de parcerias, e por isso ficou. Então agora a gente está retomando a agenda, e eu sou entusiasta, eu entendo que sim, ele pode ser melhorado, mas ele traz elementos para o mundo jurídico, para o universo político e jurídico, institucional, muito importantes para as organizações, especialmente porque ele traz uma questão que é tratar as organizações como organizações, não como empresa e não como poder público. Então não pode você tratar como empresa, nem tratar como governo, nem fazer um mix de coisas de governo e empresa e botar em cima dela. Você precisa ter um caminho específico, né? Um caminhar específico, um olhar específico para essas entidades por conta da natureza que ela tem. Então é importante, sim, ter um marco regulatório, ter leis e ter um caminho político-jurídico compatível com essas organizações, e é isso que a gente está tentando construir nesse país, dentro do Confoco, fora do Confoco, e na mobilização com as organizações, e ocupando as redes, como a gente tem feito, para levar informação para as organizações, para conscientizar, para empoderar e para levar informação para essas organizações de todo o país, especialmente as pequenas organizações. Vou me ater aos fatos, o amor nunca falhou. Norte, vento, vela, barco, porto, a mão amiga e beijada, os atalhos do repouso. Se não conta com a sorte, conta de novo. Não, belo panorama você traçou, Lucas. Obrigado por compartilhar. E para você que está escutando, que se tem dúvida, quer saber mais sobre esse acompanhamento do Miroski, implementação, cola aí na OSC Legal, porque eles de fato fazem um trabalho brilhante de monitoramento. E Lucas, te agradecer pelo papo, passa voando, mas antes de a gente fechar, te convidar a fazer o merchan final, reflexão final, divulgar o que você quiser aqui, fique à vontade. Opa! Então, é isso. Eu queria só reiterar, então, que eu já coloquei aí na nossa conversa, agradecer, né, mais uma vez por estar por aqui. Fábio, somos admiradores do seu trabalho, certamente esse é o começo de uma boa parceria. Mas queria chamar todo mundo para acompanhar o nosso site, nossas redes sociais, né? A gente tem lá muito conteúdo, informação, instrumentos, né, de gestão,
Enfim, nosso site, como eu falei, tem termo de voluntariado, tem modelo de estatuto, de ata, né? Os textos, a gente tem as lives, os diálogos abertos, então a gente fica respondendo perguntas e tal. Temos as nossas redes, né? Você pode mandar sua pergunta, sua dúvida, que a gente vai caminhar junto. Não significa que a gente vai... né? Não é... O que eu quero dizer? A gente vai junto procurar uma resposta. Se a gente não tiver essa resposta, a gente vai achar junto essa resposta. A gente pode produzir um texto, a gente pode produzir uma live, a gente pode produzir conteúdo a partir das dúvidas que chegam. Então, manda para a gente, entre em contato com nossas redes, entra lá no nosso site, tem um formulário, a gente responde todo mundo, tá certo? A gente caminha junto, como a gente costuma dizer. Então, todo mundo convidado, lives, diálogos abertos, tal. E também, óbvio, para quem precisa de consultoria, né? A gente também, né, faz consultoria para organizações, pareceres, assessoria jurídica direta, e toda a parte de estruturação jurídica, né, para a entidade enfrentar as burocracias e os problemas e as questões e dúvidas que ela tenha. Bem, então, estamos abertos, www.osclegal.org ou osclegal.org. Estamos no Instagram, nas principais redes sociais, Threads, no X, antigo Twitter, enfim, tudo, @osclegal, OSC Legal, Facebook, enfim. Estamos lá, nosso canal no YouTube também, se inscreva lá no nosso canal. Então é isso. E sim, também não esquecer, temos o WhatsApp e o Telegram, que são redes mais dinâmicas. A gente também disponibiliza conteúdo, não só o nosso conteúdo, como conteúdo que circula nas redes e que são importantes para o setor. A gente faz uma curadoria e disponibiliza. Então, quem quiser, tem os links, né? Pode entrar em contato, pede aí, a gente passa o link dos grupos e a gente disponibiliza muita informação, mais ou menos 700 conteúdos por ano. Então é isso, queria convidar todo mundo para estar com a gente, né? E estamos abertos e sempre em prol do fortalecimento da sociedade civil, do campo sem fins lucrativos, né? E do impacto social. A gente está junto e quer todo mundo caminhando com a gente. Queria agradecer a você e a todo mundo que está ouvindo. Um abraço grande para todos. As coisas acontecem de uma hora para outra, mesmo que demore a vida inteira pra acontecer. As coisas acontecem de uma hora pra outra, mesmo que demore a vida inteira